Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu me chamo Fernanda de Castilho, já me apresentei para vocês lá no comecinho da disciplina. Eu sou farmacêutica, hoje eu atuo na área hospitalar e sou mestranda em microbiologia pela Universidade Federal do Paraná. Então, a minha proposta de aula de hoje é falar um pouquinho das bactérias fastidiosas e da importância clínica, tá? De algumas delas, das principais, certo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então vamos lá, né? Vou falar um pouquinho dessas infecções por bactérias fastidiosas. Então, o que, que é um organismo fastidioso? É o organismo que possui uma exigência nutricional mais complexa, tá? Então, se tratando de um micro-organismo, isso vai variar de um gênero, de uma espécie para outra. Por exemplo, eu posso ter uma espécie que precisa da presença de dióxido de carbono, tá? Para crescer. Ou então, ela precisa de uma incubação prolongada, tá? Normalmente as bactérias crescem ali de um dia para o outro, a gente já tem um crescimento. Aqui, alguns fastidiosos podem levar até 30 dias, tá? Para que a gente veja essas colônias no meio de cultura, depois da incubação. Ou então, o que é mais comum é que eles precisem de alguns nutrientes específicos, tá? Uns fatores especiais de crescimento. Então, falando um pouquinho mais delas, elas são gram-negativas ou gram-lábeis, tá? O que, que é um gram-lábio? Ele se cora de uma forma mais tênue pela safranina, então ele não adquire aquela coloração rosada tão característica, tá? Do gram-negativo. Então, pode ser um pouquinho confuso ali na hora de avaliar o gram, tá? A maior parte das bactérias fastidiosas, elas são cocobacilos, tá? Mas não todas. E elas são oxidase positivas, tá? Lembrando que elas não crescem em agar-Mekong, justamente porque elas têm exigências nutricionais específicas. De maneira geral, elas crescem de forma mais lenta, tá? Então, de 48 a 72 horas. Lembrando aqui que é sempre bom a gente valorizar isolados, então, de hemocultura, principalmente se mais de mais de uma hemocultura der positiva, tá? E também valorizar materiais que tenham um bom valor preditivo de infecção, por exemplo, o líquor, tá? Líquidos pleural, pericárdico, sinovial, mesmo um lavado broncoalveolar, são materiais que não deveriam conter, né? Eles não têm colonizantes, não tem microbiota presente ali. Então, se eu encontrar uma bactéria nesses materiais, eles têm um bom valor preditivo de infecção, tá? Se eu encontrar uma bactéria em um líquor, eu tenho uma infecção ali, tá? Porque não é normal ter uma bactéria no nosso líquido cefalorraquidiano, certo? Então, aqui os principais fastidiosos, só para mostrar para vocês, existem vários, né? Várias bactérias fastidiosas, algumas com maior relevância clínica, outras que causam casos mais esporádicos, mas aparecem também, tá? Inclusive, a gente tem bactérias ambientais que acabam infectando, né, seres humanos. Mas aqui para mostrar para vocês algumas das principais fastidiosas e que elas têm exigências nutricionais específicas. Então, por exemplo, a Bordetella pertussis, né? Ela só cresce no meio de Bordeaux e Guingô. Esse meio de cultura, que já é comercial, né, enfim, ele contém os nutrientes que a Bordetella precisa para crescer. Ela precisa também de uma incubação de 7 dias, então ela cresce de forma ainda mais lenta, tá? É, Bartonella, cresce em agar-chocolate e agar-sangue de carneiro. Então, a incubação de 5 a 15 dias, tá? Então, só para mostrar para vocês essas diferenças, tá? Aqui a gente tem também, por exemplo, a brucela, né? Ó, até 30 dias para que tenha crescimento. Hemófilos, né? A gente usa o agar chocolate de sangue de cavalo, tá? Legionela, ela precisa desse meio específico, BCIE, que aqui até coloquei para vocês, né? Vai extrato de levedura, outros nutrientes aqui que ela precisa para crescer, né? O carvão, pirofosfato férrico e alfa-cetoglutarato. Então, é, por isso elas são fastidiosas, elas têm essas exigências. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de dois gêneros, tá? Que causam infecções muito importantes, tá? Algumas vocês já conhecem. Então, vamos lá. O primeiro gênero é Neisseria, tá? As Neisserias são
estão presentes na nossa microbiota, tá? Então a gente pode dividir elas em Neisseриas patogênicas e não patogênicas. As não patogênicas são colonizantes que estão presentes ali, inclusive já tem vários estudos da relação benéfica que elas trazem, tá, no nosso organismo. Então a gente tem, por exemplo, a Neisseria lactâmica, a Neisseria sica, Cinerea, flavescens, subflava e mucosa, tá? Agora as patogênicas, a gente tem Neisseria meningitidis, que o próprio nome já sugere, é um agente de meningite, e a Neisseria gonorreia, que é agente da IST gonorreia, tá? Lembrando que os humanos são os únicos hospedeiros dessa Neisseria gonorreia, tá? Então, falando um pouquinho mais dela. Ela é também chamada de gonococo, tá? Ela causa gonorreia, então, que é uma infecção sexualmente transmissível. E lá na coloração de Gram, a gente vai ver ela como um diplococo Gram negativo, como nessa figurinha aqui do lado, né? 2 cocos que aparecem unidos assim, Gram negativos. Ela é imóvel, ela é aeróbia e ela pode ou não apresentar cápsula, tá? Esse gonococo, né, a Neisseria gonorreia, ela é transmitida então pelo contato direto entre mucosas, entre as membranas mucosas de um indivíduo infectado, certo? Então, que tipos de infecção a gente tem? Primeiro vamos falar da urogenital, né, que é pelo contato sexual. A maior parte dos homens, cerca de 90%, eles são sintomáticos. Então eles percebem, eles têm sintomas efetivamente dessa infecção. Então eles vão ter ali um quadro de uretrite aguda e geralmente acompanhada de uma secreção uretral, tá? Se não for tratado, pode evoluir para uma epididimite, uma estenose uretral e até infertilidade, certo? Agora, no caso das mulheres, mais do que 50%, perdão, são assintomáticas, então não tem sintoma nenhum. Elas estão infectadas, elas são transmissoras e elas não têm sintomas, tá? Nas mulheres, o gonococo gera ali, então, uma cervicite, tá? E pode ou não ter o corrimento vaginal, né? Se tiver, geralmente ela percebe. Evoluindo, né? Não sendo tratado, pode evoluir para doença inflamatória pélvica. Se a mulher engravidar, pode ser uma gravidez ectópica e ela pode também ficar infértil. Outras formas de infecção, ocular. Então, pode acontecer em neonatos, pelo parto normal, tá? Então, quando a criança sai pelo canal vaginal da mãe, ela leva essa bactéria com ela, a bactéria acaba ali permanecendo nos olhos, causando uma conjuntivite, que também é um quadro que pode acontecer em adultos, tá? Mas no caso dos neonatos é mais grave, e essa oftalmia neonatal ela pode levar à cegueira no recém-nascido, tá? Bem grave. Infecção retal e infecção faríngea geralmente são assintomáticas. Então, é a mesma coisa, a pessoa está transmitindo, mas ela não sabe que tem gonorreia, tá? Em todos esses focos infecciosos, se não for bem tratado, essa infecção gonocócica pode se tornar disseminada. E aí pode evoluir para uma artrite, uma meningite e até uma endocardite, certo? Como é que a gente faz o diagnóstico desse negócio? Bacterioscopia de Gram, posso fazer? Posso. Porém, tem algumas considerações, né? O Gram, ele é muito bom, então ele tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade em homens sintomáticos que tenham secreção uretral, tá? Nesse caso específico, eu posso dizer que se eu encontrar os diplococos gram-negativos ali no esfregaço, tá? Olhando no microscópio, nesse caso, que é um homem sintomático, secreção uretral, eu posso dizer que ele está com gonorreia. Agora, se é um homem assintomático, se é uma mulher, se é uma amostra de secreção anal ou de orofaringe, a sensibilidade do Gram é muito baixa, tá? Especialmente porque essas amostras podem estar contaminadas com microbiota da mulher, microbiota anal, enfim. E aí a gente perde sensibilidade, tá? Então, o Gram é uma coisa que depende também muito do microbiologista, do analista, né, que está ali olhando para aquilo ali. Então, é muito relativo. Mas, de modo geral, a microscopia não é recomendada para fazer rastreio de assintomáticos e nem dessas infecções de orofaringe, porque não tem uma boa especificidade nem uma boa sensibilidade, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês como seria uma lâmina, né? Foi corado com Gram, e aqui é uma secreção, então, a gente vê os leucócitos aqui, né?
Essas manchas maiores cor-de-rosa são os núcleos, e a gente vê que dentro do citoplasma dos leucócitos tem essas bolinhas pequenininhas aqui, são diplococos, se a gente olhar bem dá para ver, sempre estão aos pares, tá? Que é a Neisseria gonorreia, certo? Bem evidente aqui. Cultura, posso fazer? Posso. É o padrão ouro, tem alta sensibilidade, alta especificidade, tá? Só através da cultura eu consigo fazer o perfil de sensibilidade antimicrobiana, consigo identificar aqui a espécie também, né? E ela tem um custo relativamente baixo, tá? Para fazer cultura, a gente usa esse meio de Thayer Martin, modificado, tá? E o crescimento é assim. E por último, esses testes de diagnóstico aqui são moleculares, tá? Biologia molecular. São chamados de NATs, que são os testes de amplificação de ácido nucleico. Então, eles vão detectar o material genético do gonococo ali naquela amostra. São super rápidos, eles são mais sensíveis, daí eu posso usar tanto para assintomáticos quanto para sintomáticos, tá? Então, eu posso usar para rastrear. Ele permite a automação, e aí eu consigo detectar vários patógenos ao mesmo tempo. Então, eu posso fazer ali uma série, já pesquiso Neisseria gonorreia, Treponema pallidum para sífilis, já pesquiso clamídia, trachomatis, né? Então, eu já consigo, é uma IST, beleza, não sei o que que é, eu já testo vários patógenos, tá? A biologia molecular permite isso. Inclusive permite a detecção dos gonococos que não mais estão viáveis. Então, se a bactéria morreu, ela não vai crescer no meio de cultura, né? Mas a biologia molecular detecta, porque eu estou procurando material genético que ficou ali, por mais que a bactéria morreu, tá? Mas eles ainda não permitem os testes de sensibilidade aos antimicrobianos, certo? Tratamento de gonorreia. Existem vários tratamentos recomendados, né? Aqui eu mostro para vocês. Existe esse guia aqui, tá? Do Ministério da Saúde para infecções sexualmente transmissíveis, bem legal. Essa aqui é a última edição, 2020. Então, aqui tem para cervicite, tem para uretrite, né? Todos os protocolos. Aqui só mostrando para vocês. Então, uma uretrite gonocócica, né? Por que eu trouxe a uretrite? Porque geralmente é o que o homem vai ter sintoma. Então, a maior parte das pessoas que são detectadas são homens, tá? Uretrite gonocócica e demais infecções gonocócicas não complicadas, tá? Eu uso o quê? Ceftriaxona, 500 miligramas intramuscular em dose única e azitromicina, 500 miligramas, 2 comprimidos via oral, também dose única, tá? O tratamento é bem parecido para outros casos. Mas é isso aí, geralmente isso, ceftriaxona e azitromicina, certo? Agora a gente vai para a Neisseria meningitidis, tá? É o meningococo, ele causa meningite e meningococcemia, tá? Como infecção ali generalizada pelo meningococo. Ele é um diplococo gram-negativo também, é imóvel, aeróbio, e ele é um colonizante, tá? Assintomático da mucosa da orofaringe em 10% da população. Então, assim, ele faz parte da nossa microbiota, tá? E é capsulado. Então, a gente tem, quando a bactéria é capsulada, a gente consegue fazer os sorotipos, né? Ou sorogrupos. Então, aqui na Neisseria meningitidis, existem os sorogrupos A, B, C, Y, W, X. E esses aqui, existem outros, mas esses aqui são os responsáveis por praticamente todos os casos da doença no mundo, né? E infectam apenas seres humanos. O diagnóstico é pela análise do líquor, tá? A gente faz uma microscopia do GRAM, uma cultura, identifica a espécie bacteriana e faz o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Eu vou falar um pouquinho mais da meningite depois, porque a gente tem mais uma bactéria que também causa meningite, e aí eu vou mostrar para vocês melhor esse processo de diagnóstico, tá? Porque no caso aqui a gente entra no gênero Haemophilus, tá? Vamos falar de duas principais espécies do Haemophilus. Citando só para vocês, existe o Haemophilus ducreyi, que é um patógeno importante, que ele causa uma IST, que é o cancro mole, tá? Aí a gente faz uma conexão aqui. Lembrar que existe o cancro duro, né, que é a sífilis. Então, a parte clínica que é bem importante diferenciar através das lesões, tá? Mas o Haemophilus ducreyi eu só vou citar aqui para vocês lembrar que ele existe.
Eu vou focar mesmo no Haemophilus influenza, tá? O Haemophilus influenza, ele é um dos principais agentes de meningite em crianças jovens, tá? Mas ele também pode causar infecção do ouvido médio, epiglotite, artrite séptica nas crianças, bronquite, pneumonia, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais dele. Ele é um cocobacilo ou um bacilo curto, gram-negativo. Ele é pleomórfico, então ele pode ter várias morfologias, tá? Ele é imóvel e ele é um anaeróbio facultativo, então ele só cresce no meio de cultura se eu tiver a presença de dióxido de carbono, tá? Ele requer alguns fatores de crescimento específicos. Então, aqui, ele precisa da emina, que é o fator X, né? Fator 10, e o NAD, né? Que é o fator 5. São os fatores que estão presentes dentro das hemácias. Por isso, quando eu vou fazer crescimento de hemófilos, eu preciso de sangue, tá? Preciso de sangue, porque os nutrientes que ele precisa, esses fatores de crescimento, estão dentro das hemácias, tá? Ele é um patógeno exclusivamente humano e ele coloniza o nosso trato respiratório superior. Ele tem ali os fatores de adesão para células ciliadas à nossa mucosa, né, do trato respiratório. Ele pode ou não ter cápsula. Então, assim, como eu falei, quando a bactéria tem cápsula, né, esses polissacarídeos ali da cápsula permitem a reação com alguns antissoros específicos, e daí a gente consegue classificar em sorotipos, tá? O Haemophilus influenza tem 6 sorotipos, de A a F, que a gente fala, né? A, B, C, até F. O tipo B, que é o HIB, que a gente fala, né? Haemophilus influenza tipo B, é o mais virulento, tá? E os isolados que não possuem cápsula, eles não são tipáveis. Então, esses que não têm cápsula, eu não consigo separar em sorotipos, tá? Falando um pouquinho do tipo B, ele foi o principal agente de meningite nas crianças até 5 anos, até a introdução da vacina em 85 nos Estados Unidos, tá? Depois disso começou a diminuir, mas até que foi implementada a vacina, era muito grave, assim, a quantidade de casos de meningite por hemófilos B nessas crianças, tá? Até 5 anos nos Estados Unidos. Essa vacina que existe, anti-HIB, ela é específica para esse sorotipo, tá? Porque ela é dirigida, então, para essa cápsula do tipo B. Que tipos de infecção o hemófilos causa? A forma não capsulada é uma forma não invasiva. Então, ela pode infectar as mucosas, ela vai se disseminando, lembrando que ele coloniza essas mucosas, então vai se disseminando. Disseminação contígua, que a gente fala, né? A bactéria vai migrando ali da nasofaringe para as estruturas próximas. Então, seios paranasais, daí causa uma sinusite, ouvido médio, causa uma otite, traqueia, trato respiratório inferior e vai descendo, tá? Bronquite, pneumonia, mas não é invasiva, tá? Então, não invade outros tecidos. A forma encapsulada, falando mais aqui do HIB, ela é capaz de invadir a corrente sanguínea, então a forma invasiva, né, dessa bactéria. Lembrando que o HIB é muito virulento, tá? Fatores de risco: crianças, idosos, imunossuprimidos de forma geral, tá? Inclusive, quem já tem uma infecção respiratória viral tá bem mais suscetível. E doença pulmonar de base, né? DPOC, fibrose cística, enfim, são fatores de risco, tá? Como é que eu faço o diagnóstico de meningite? A gente analisa o líquor, né? Então, a meningite é a inflamação ali nas meninges. Lembrando que os vasos sanguíneos, eles chegam até aquela camada do líquor, né? Então, eu vou ter que coletar esse líquor, porque a bactéria chegou ali pela corrente sanguínea e vai estar ali, causando infecção. Então, eu coleto o líquor. Como é que eu faço isso? É feita uma punção aqui na coluna vertebral, tá? Geralmente entre L3 e L4, tá? Entre essas vértebras. E eu vou coletar, então, o líquido cefalorraquidiano, tá? Com uma punção lombar. Eu coleto geralmente 3 a 4 tubos, tá? Cada tubo é destinado a um tipo de análise laboratorial diferente. Eu vou ter um tubo para microbiologia, um tubo para bioquímica, um tubo para imuno, tá? E hemato, certo? O que é importante lembrar aqui?
Quando eu tenho uma suspeita de meningite, primeiro, eu preciso que esse diagnóstico seja rápido, tá? Porque eu não tenho muito tempo. A meningite é muito grave, então eu preciso logo saber como é que eu vou tratar isso daí. Então, assim, chegou lá uma criança com sinais e sintomas clínicos compatíveis, né? Febre, rigidez na nuca, alterações no estado mental. Eu vou fazer as investigações básicas e aí eu vou fazer a punção lombar, vou coletar e fazer a cultura desse líquor, tá? Aí o que é a grande ideia? Eu separar, é uma meningite bacteriana ou é uma meningite viral? Geralmente, ou é bacteriano ou é viral, mas existe a meningite fúngica, por exemplo, a meningite parasitária. Então, eu vou ter que ir analisando todos esses parâmetros bioquímicos, a microbiologia, né? Enfim, vou ter que fazer todas essas análises. Então, assim, a gente faz a coloração de Gram, a gente faz análise de vários parâmetros bioquímicos ali, as dosagens de glicose no líquor, tá? São várias coisinhas que vão me dando pistas de isso é viral ou isso é bacteriano. Por exemplo, a questão do açúcar, né? Quando eu tenho um açúcar menor do que 50% do que o açúcar sérico, quer dizer que esse açúcar está sendo consumido. E assim, o vírus, ele não consome açúcar no sangue, no líquor, no caso. A bactéria, sim. Então, se eu tiver uma dosagem de glicose diminuída no líquor, né, muito menor do que é o comum de ter ali, é porque provavelmente isso é bacteriano, né? Mas isso é um dos aspectos que a gente analisa, tá? Analisa proteínas, enfim, tá? E aí eu vou tentar diferenciar, é meningite bacteriana ou é meningite viral. Isso vocês vão ver com mais calma em outro momento. Falando aqui da nossa parte da microbiologia, o que é importante? Fazer o GRAM, tá? O GRAM, ele não é um diagnóstico definitivo, mas ele me dá grandes pistas do que eu tenho ali, tá? Ele já vai me guiando. Então, assim, os 3 principais agentes de meningite são Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e a Haemophilus influenza, falando de meningite bacteriana, tá? O Streptococcus pneumoniae, no Gram, ele é um coco Gram positivo, tá? Normalmente aparece aos pares ali. Então, assim, com um halo em volta, né? Que ele é capsulado. Então, assim, opa, se eu ver um Gram positivo, provavelmente Streptococcus pneumoniae. Agora, se eu ver um gram negativo, pode ser Neisseria, pode ser hemófilos. Mas aí eu vou olhar a morfologia, eu vou olhar se ele cresce, vou fazer outras provas, né? Isso tudo vai me dando pistas do que eu tenho ali. É importante fazer a cultura do líquor, né? Então, eu vou cultivar em água de chocolate suplementado e em agar-sangue. Essa cultura já ajuda também a diferenciar, né? Por exemplo, a Neisseria gonorreia não cresce no agar-sangue, tá? A Neisseria meningitidis cresce. Tá, então já vai me dando uma ajuda. Eu vou incubar essas placas a 37 graus em tensão de CO2, então mais ou menos 5% de dióxido de carbono por no mínimo 72 horas, tá? Vou fazer as provas bioquímicas de identificação depois que eu tiver essa cultura e no final eu faço um teste de sensibilidade aos antimicrobianos, tá? O tratamento. Eu nunca vou esperar sair o resultado de uma cultura para começar a tratar uma meningite, porque o paciente vai morrer e eu não comecei a tratar ainda, tá? Então, vocês viram, a cultura leva até 72 horas, e eu não posso esperar 3 dias para iniciar o tratamento. Então, assim, o tratamento empírico, né, geralmente recomendado para a meningite bacteriana é uma cefalosporina de terceira geração, tá? Enquanto eu aguardo a cultura e os testes de sensibilidade. Então, aqui, eu tenho aqui do que é recomendado pela Sociedade Europeia, né, de Microbiologia. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o hemófilos, né? Se ele for beta-lactamase negativo, posso tratar com amoxicilina ou AMP por 7 a 10 dias. Se ele for beta-lactamase positivo, eu não posso tratar com beta-lactâmico, então eu vou ter que ir para ceftriaxona ou uma cefotaxima. Se ele for beta-lactamase negativo, mas for ampicilina resistente, eu vou para ceftriaxona ou cefotaxima mais meropenem, tá? Então, esses são os esquemas de tratamento. Neisseria meningitidis. Se ele for penicilina sensível, né? Eu posso tratar com penicilina ou amoxi AMP, tá? Se ele for penicilina resistente, eu trato com ceftriaxona ou cefotaxima. E aí eu tenho outras alternativas ainda também, tá? Então era isso, pessoal.
Eu sem muitas delongas, né, só lembrando vocês que existem várias outras fastidiosas, tá, vocês vão se deparar com várias outras, que também causam infecções muito importantes, mas aqui eu tentei agrupar principalmente, hã, fazer essa correlação ali dessas patogênicas que causam meningite bacteriana, tá. E também lembrar que algumas delas causam as ISTs, né, então aqui a gente tem a Neisseria gonorreia e o Haemophilus ducreyi, que causa o cancro mole, que eu não consegui falar muito para vocês, tá bom? Então muito obrigada pela oportunidade e muito sucesso para vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição.